você na Santa Paz de Deus. Sou o missionário Raimundo Ferreira e esse é mais um vídeo do projeto Novo Semear, aqui no canal Novo Semear. E o tema deste vídeo será o fermento dentro do cristianismo. Vamos começar pela leitura do Evangelho de Mateus 16:6. Quando Jesus falou essas palavras de advertência aos seus discípulos, ele se apoiou em milhares de anos de significados simbólicos da palavra fermento. Quando entendemos o uso deste termo na Bíblia, podemos ver algumas aplicações de suas advertências, que é muito importante para os nossos esforços em servir o Senhor. Os usos simbólicos da palavra fermento na Bíblia são geralmente sempre negativos, porque ele frequentemente representou o mal e o erro. É possível traçar no Velho Testamento o desenvolvimento destes significados dado a esta palavra. O uso do fermento era proibido durante a Páscoa, a festa em que o povo de Israel comemorava a libertação da nação judaica da servidão egípcia, como está escrito no livro de Êxodo 12:15. Aquele povo não tinha permissão para incluir fermento nos sacrifícios que eram oferecidos a Deus. Agora veja o que Deus disse em Levítico 2:11. Foi baseando-se nesta tradição de que o fermento representava alguma coisa má, impura e inaceitável por Deus, que Jesus e Paulo se referiam às falsas doutrinas como sendo fermento. Jesus advertiu que os falsos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus eram comparados ao fermento, como podemos ler no Evangelho de Mateus 16:12. O apóstolo Paulo disse que aqueles que tentavam convencer os cristãos da sua época a voltarem a praticar as velhas leis de Moisés, eles espalhavam o fermento, como podemos ler na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos de 4 a 9. Naquela época, o fermento também representava a influência corrupta da imoralidade. Por isso, Paulo se referiu a este problema entre os cristãos de Corinto com termos muito duros, conforme podemos ler em 1 Coríntios 5:6. Se for deixada sem correção, a ação do fermento da imoralidade dentro da igreja, ele pode se espalhar e corromper toda a congregação. Assim como os filhos de Deus no Velho Testamento tinham que oferecer sacrifícios puros e sem fermento a ele, Deus também espera que hoje nossos sacrifícios espirituais também sejam livres de impurezas. Para nos ajudar a compreender este fato, Deus nos deu o maior exemplo do que é um sacrifício perfeito e sem pecado. O sacrifício de seu Filho oferecendo o seu próprio corpo. Sabemos que até os dias de hoje, os cristãos celebram a ceia do Senhor com pão asmo, porque este foi o pão que Jesus Cristo usou na comunhão modelo na sua última ceia, quando estava junto com os seus discípulos. Considerando o simbolismo do fermento, fica aparente que nenhum outro tipo de pão pode ser usado na celebração da ceia. Mesmo não tendo conhecido Jesus Cristo pessoalmente, Paulo afirmou que Cristo foi o nosso sacrifício ázimo, perfeito e sem pecado, conforme está escrito em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Precisamos imitá-lo para sermos também verdadeiramente sem fermento. Uma igreja que é sem fermento e pura não permite imoralidade ou falsos ensinamentos entre os seus fiéis. Infelizmente, a nossa sociedade está cheia do fermento da imoralidade. A desonestidade, a cobiça, a sensualidade têm corrompido a vida de muita gente e ameaçam todos os dias cada um de nós. Os jornais de quase todos os países estão cheios de relatos de corrupção nos governos e a internet, esta está repleta de imoralidade sexual. Em Mateus 5, 14 a 16, Jesus nos chama para sermos luz e para mudar este mundo escuro e corrompido.
Porém, muitas pessoas que afirmam estarem seguindo Jesus estão ignorando este chamado. Atualmente, enquanto muitas pessoas estão pregando os evangelhos de Jesus Cristo, elas também estão ao mesmo tempo se envolvendo com um mundo em mudança. E com isso, em algumas igrejas, são aprovadas certas práticas biblicamente condenáveis. Aonde Jesus exige santidade aos seus seguidores, algumas pessoas substituem por atitudes tolerantes que aceitam o pecado e encorajam a morte espiritual. Veja o que está escrito em Romanos 6:23. Infelizmente, o fermento está agindo e corrompendo os justos. O evangelho que Jesus Cristo revelou para guiar seus seguidores era puro. Depois de 2000 anos, ainda podemos apreciar a mesma pureza e simplicidade desta doutrina, que é a base principal dos ensinamentos do Novo Testamento. E é baseado nestes ensinamentos que muitas pessoas não medem esforço para se agarrar fortemente a esta verdade pura e sem fermento. É triste ver que, século depois do trabalho de Jesus na terra, os homens começam a misturar o seu evangelho com outros elementos, criando assim uma mistura de doutrinas distorcidas. A palavra sincretismo descreve esta tentativa de misturar ideias que são biblicamente contraditórias. Desde muitas décadas atrás, mais fermento vem sendo espalhado entre os cristãos. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que Deus revelou um padrão absoluto de verdade. O crescimento de muitas igrejas vem sendo desenvolvida parcialmente sobre estas afirmações. No Novo Testamento, o Espírito Santo deu a homens escolhidos poder para realizar milagres maravilhosos e confirmar a verdade do Evangelho, falado e vivido. Hoje em dia, muitas pessoas que ensinam doutrinas conflitantes dizem estar manifestando a vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse que os cristãos precisam rejeitar essas novas e contraditórias mensagens e se contentar com as mensagens já reveladas, conforme está escrito em Gálatas 1:9. Leia o que Jesus Cristo disse em João 14:17. É triste ver que o Espírito da verdade tenha sido transformado no autor da confusão e da incerteza. E o fermento dos falsos ensinamentos continua se espalhando entre os cristãos. Porém, o entendimento destas tendências humanas para corromper o que é bom e justo nos ajudará a encontrar o nosso caminho na travessia da confusão dos erros dos homens e chegar à verdade revelada por Deus. Em cada uma dessas encruzilhadas, temos que insistir na resposta à pergunta que Jesus Cristo fez aos chefes religiosos espalhadores do fermento lá na sua época, conforme está escrito no Evangelho de Mateus 21:25. Quando alguém decide servir a Deus e se torna um servo fiel de Jesus Cristo, todo o fermento humano tem que ser rejeitado, conforme está escrito no Evangelho de João 14:6. Ele não deixou dito isto somente para mim e para você, mas para todos aqueles que acreditam na sua palavra. Chega ao final de mais um vídeo na certeza de que todos já sabemos distinguir o que é certo para estarmos firmes na presença de Deus. E aproveite o momento para lhe fazer o pedido. Se você está gostando do nosso canal, se inscreva para receber aviso de novas publicações. Até o próximo vídeo e que a santa paz de Deus esteja sempre conosco. Amém.